A Rússia invadiu a Ucrânia e nós estamos à beira da Terceira Guerra Mundial. Fala turma, meu nome é Eduardo, esse é o canal Negócios à Parte e nós estamos começando mais um vídeo. E como vocês viram aí, hoje a gente vai falar da tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Mas por que falar sobre isso num canal de investimentos? Bom, isso afeta diretamente os seus investimentos e até o final do vídeo você vai saber o porquê e em que você é afetado. Então assista esse vídeo até o final. E bom, é claro que para eu continuar produzindo esse tipo de conteúdo, eu preciso da sua ajuda. Então se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, curta esse vídeo também e comenta aqui qual lado você está, o que você acha, né? Você acha que a Rússia está certa de fato, né? Até o final do vídeo você vai entender os pontos de cada lado, ou se você acha que essa é uma atitude estúpida. Bom, dito isso, último recado então, o link para minha página no Instagram tá aqui na descrição, clica lá e me siga no Instagram também, você vai ter lá um conteúdo diário e gratuito, por vezes eu respondo perguntas e interajo com o pessoal lá. E sem muita enrolação então, vamos começar a falar do tema de hoje. Bom, para quem não sabe o que está acontecendo, basicamente a Rússia ela invadiu a Ucrânia, né? Tá tentando desmilitarizar a Ucrânia, ou seja, ela vai tomar as bases militares da Ucrânia para que a Ucrânia não tenha mais um controle militar ali, o controle do seu exército. Isso vai fazer com que a Ucrânia fique refém e a Rússia possa dominar o país. Mas por que a Rússia está fazendo isso? Bom, quando a União Soviética ela foi dissolvida, ela perdeu o seu espaço, perdeu o seu domínio e acabou ficando ali só o espaço da Rússia. A Ucrânia ela fazia parte da União Soviética e a Rússia ela teve ali uma palavra, né? Teve ali um combinado com os países do Ocidente e da Europa que eles não iriam chegar muito perto da Rússia, por assim dizer. Ou seja, né, eles não iriam ter influência ali em países muito próximos à Rússia para que a Rússia não fosse ameaçada. Porém, né, os Estados Unidos e os países da Europa, eles conseguiram ir chegando ali, hoje eles têm, né, domínio sobre alguns países bem próximos à Rússia. Para que eles fazem isso? Basicamente para ter uma influência maior sobre o mundo, né? A OTAN ela vai tomando espaço, a Ucrânia ela está ali com conversas com a OTAN para poder fazer parte da organização do Tratado do Atlântico Norte, e isso para a Rússia foi visto como uma ameaça. O que a Rússia fez então? Ameaçou que iria invadir a Ucrânia e dominar também, né, o país ali, assim como ela já fez em 2014 também. Os países do Ocidente, da OTAN, eles estão fazendo sanções ali para a Rússia, mas acontece que as sanções elas não vão ter um impacto muito forte, porque a Rússia não fez isso de uma hora para outra. A Rússia se preparou para poder fazer essa invasão na Ucrânia, então ela já está ali com seus produtos todos mais nacionalizados, ela já não precisa tanto dos produtos dos outros países. É claro que ela precisa do comércio, então ela precisa vender para esses países, mas ela não vai sofrer o impacto que os países, né, membros ali da OTAN acham que a Rússia vai sentir. Bom, por que a Rússia está fazendo isso realmente, né? Assim, um outro motivo para ela fazer isso. Na guerra ali da geopolítica, né, nos conflitos de geopolítica mundial, os representantes dos países, as grandes pessoas à frente dos grandes países sempre testam uns aos outros. E a gente tem duas figuras muito importantes no cenário mundial que são novas. Um é o Biden, que está aí no segundo ano de mandato, então é um presidente novo lá dos Estados Unidos. E o outro é o novo chanceler da Alemanha. A Angela Merkel era a chanceler da Alemanha, mas ela largou o cargo ano passado. E agora a gente tem o Olaf aí, que é o novo chanceler da Alemanha. Então o Putin está testando até onde vai o Biden e até onde vai o Olaf. Só que os dois estão sendo fracos. Claro que isso é minha opinião, você pode ter uma opinião diferente. E acabou que quem está tomando frente mesmo das respostas aos ataques da Rússia é o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro inglês e é uma pessoa com uma pegada um pouco mais firme. Então foi ele que iniciou as sanções, é ele que está fazendo aí os pronunciamentos mais duros, né? O Macron até fez também, mas fica mais na dele, mais em cima do muro. Foi mais mesmo o Boris Johnson que está cumprindo o papel que normalmente é do presidente dos Estados Unidos. Então o Putin ele está aí testando essas novas figuras no cenário da geopolítica mundial e como eles provavelmente não vão revidar, o que o Putin vai fazer é dominar a Ucrânia e anexar a Ucrânia. Ou eles revidam, os países revidam mesmo, enviam tropas para a Ucrânia, e isso aí corre o risco de dar início a uma nova guerra mundial, o que seria desastroso para o mundo inteiro.
Porém, a Rússia poderia recuar, né? Eles poderiam chegar ali a algum tratado e o conflito ser resolvido de forma pacífica, ou eles não vão fazer nada, vão ficar fazendo essas sanções deles e a Rússia, de fato, vai anexar ali o território da Ucrânia. Bom, muitas pessoas estão sofrendo, né? Não sei se vocês viram aí as imagens, a gente tem imagens rodando no mundo inteiro e essas imagens são só o que a Rússia está deixando a gente ver, porque a Rússia ela fez um ataque cibernético e ela está controlando as imagens que saem da Ucrânia, então a gente não está vendo tudo o que está acontecendo, o que é ainda mais complicado. Bom, minha opinião, acho que vai ter uma terceira guerra mundial? Não. Eu acho que as chances são mínimas, acho que os países da OTAN não vão enviar tropas para a Ucrânia, que eles realmente vão ficar fazendo essas sanções, talvez façam algumas sanções mais drásticas, mas não vai ter uma guerra. Por quê? Porque a China, que é hoje a segunda maior potência mundial, já declarou apoio à Rússia e declarou que os países não devem fazer sanções à Rússia. Então a China está do lado e seria desastroso um conflito aí tendo Rússia e China de um lado e os países da OTAN do outro, né? Não seria um conflito fácil de resolver. Então acho que a gente não vai ter esse cenário aí de guerra. O que a gente vai ter mesmo são as duas alternativas que eu apresentei para vocês. Ou a Rússia anexa a Ucrânia, ou os países revidam de forma mais drástica. Isso vai criar aí um balanço na geopolítica mundial, mas a Rússia pode de fato recuar, o que é o que deveria ser feito, na minha opinião, né? A Ucrânia é um país independente, a Rússia não tem poder de influência e não deve ter poder de influência sobre a Ucrânia. Se a Ucrânia quer fazer parte da Organização do Tratado Atlântico Norte, ela deve fazer parte, é uma segurança para um país que está do lado ali de uma ditadura. Vocês vão me desculpar, mas é uma ditadura, então né, é uma figura aí que já vem bem calejada e ele tem muito essa imagem de querer ser um grande patriota russo, de refazer a União Soviética. O Putin ele quer reconstruir a União Soviética, ele já falou isso publicamente, então faz parte do projeto dele dominar esses países ao redor da Rússia que um dia fizeram parte da União Soviética. Beleza, explicado o conflito, cláusulas, o que pode acontecer, como que isso afeta a gente, economicamente falando. Bom, primeiro ponto, preço do petróleo. A Rússia é hoje o segundo maior produtor de petróleo do mundo. Então, quando a Rússia invadiu a Ucrânia aí no dia de ontem, né, depois da data que eu estou gravando esse vídeo, o preço do barril de petróleo subiu aí quase 10%, já passando $100 o barril. E isso vai afetar o preço da gasolina. Então a gente vai ter um aumento no preço da gasolina e também dos outros insumos que vêm do petróleo, que já está aí com essa alta imensa. Bom, isso não afeta a gente, mas afeta os países da Europa e que consequentemente afeta a gente. A Rússia também aí, né, tem uma produção de gás que muitos países da Europa são extremamente dependentes da produção de gás da Rússia. Então a gente também vai ter um impacto aí na questão dos gases lá na Europa e na Ásia também. Outro fator importante, a Ucrânia é um dos maiores produtores de agrotóxicos de quem o Brasil compra, né? E a gente precisa do agrotóxico para poder manter o agronegócio aqui no Brasil. A gente também não vai ter, ou se tiver, vai vir com um preço mais alto. Então os alimentos também vão sofrer impacto aqui no Brasil. As empresas do setor alimentício, as empresas do setor do petróleo, né? Depois que a gente falou até agora, vão ser impactadas. Então, e um dos países que mais consomem os produtos aí, né, de consumíveis, a comida brasileira, é de fato aí a Rússia. Então, impondo sanções e tendo esse conflito com a Rússia, a gente vai perder um potencial consumidor muito grande, né? O Brasil deve ter que se posicionar cedo ou tarde. O Putin também falou em pronunciamento que ele vai invadir, vai, né, tentar anexar a Ucrânia e que os países que tentarem intervir vão sofrer consequências nunca antes vistas. Então eu acho que o Putin, ele realmente ou tá desconfiando bastante do Biden, tá achando que o Biden é realmente uma figura muito fraca e que ele não vai fazer nada, e até agora não fez. Não tem como a gente prever o futuro, a gente vai ter que acompanhar aí os próximos capítulos. Não acho que você deva tomar atitude sobre os seus investimentos por causa disso. Então, eu não tô vendendo nada, mas também não tô comprando. Vou esperar o conflito se resolver pra gente poder definir. Um outro ponto, né, de brinde aí pra quem assistiu o vídeo até aqui. A Rússia hoje ela é a segunda maior mineradora de Bitcoin no mundo. Então, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o preço do Bitcoin caiu bastante. Esse conflito pode afetar muito o preço do Bitcoin ainda. Então, tomem cuidado, né? Cautela sempre nos investimentos aí. Eu tô falando sobre esse conflito tem algum tempo lá na minha página do Instagram. Então, mais uma vez, eu te convido para me seguir lá. Se você
ainda não segue. Foi um vídeo curto, né? Eu não quis fazer um vídeo muito grande para não ficar cansativo. Tentei trazer aqui os principais pontos desse conflito e como eles se relacionam ao mercado aí de investimentos. Eu espero que você tenha gostado, né? Se você gostou, curta, comenta e compartilha esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Obrigado e tchau.